a todos. Hoje, dia 11 de abril de 2020, estamos iniciando aqui mais um estudo ainda sobre a vinda de Jesus. E segunda vinda de Jesus, parte 2. Então hoje eu quero considerar Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, que narra com detalhes a vinda de Jesus, a parousia. Então vamos aí ler alguns versículos e vamos extrair algumas lições desse texto. Apocalipse 19, 11. Então diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Naturalmente isso aqui é o próprio Jesus, é a sua vinda nesse cavalo branco. E aí eu quero examinar também Apocalipse 6, 2, que também fala num cavalo branco e um cavaleiro. Vamos ver, Apocalipse 6, 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, ou vencendo e para vencer, como algumas traduções registram. Então, esse cavaleiro, um cavalo branco de Apocalipse 6, é o anticristo, né? E no capítulo 19, no verso 11 aqui em diante, é Jesus. Então ambos virão num cavalo branco. E naturalmente vai ficando mais claro ainda que o anticristo, ao se manifestar, ele tentará parecer Jesus. Ele tentará falsificar a parousia, a vinda de Jesus. Então, traçando esse paralelo aí, né, sem deixar nenhuma dúvida que Apocalipse 6, 2, o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. E 19, 11, o cavaleiro no cavalo branco é Jesus. Mais algumas coisas aqui em Apocalipse 19, verso 12 agora. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então, destaco aqui a expressão muitos diademas. Jesus, quando vier, haverá muitos diademas. A expressão é muitos diademas. Algumas versões trazem coroas, muitas coroas. E a palavra diadema aqui é a palavra grega que é traduzida por coroa. E aí eu vou mostrar para vocês que não é só Jesus que possui esses diademas reais, porque esses diademas é a autoridade real. Em Apocalipse 12, verso 3, que fala do grande dragão vermelho, esse dragão também, ele tem diademas. Então vamos ver, Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então o dragão vermelho tinha 7 diademas sobre as suas 7 cabeças, e Jesus é dito que ele tinha muitos diademas. É interessante que a palavra coroa, em português, que é traduzido do grego por diadema, tem uma outra palavrinha que também traduz coroa, que é Stéphanos. Em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24, quando Paulo está falando da recompensa que os atletas corriam nas Olimpíadas, eles ganhariam uma coroa corruptível. Ele diz: nós, porém, uma incorruptível. E ali a coroa era Stéphanos, que geralmente se refere a uma coroa, uma grinalda de folhas, né, de louro. Ou seja, me parece uma coroa corruptível, porque realmente aquelas folhas de louro iriam secar e apodrecer, e a palavra lá é Stéphanos, e não diadema. E em Apocalipse 6, 2, onde nós já vemos aqui, quando o anticristo aparece num cavalo branco também, é dito que foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Então, essa coroa do anticristo, 6, 2, aqui é Stéphanos, não é uma coroa real. Então, o dragão
que é o próprio Satanás, ele tem diademas, 7 diademas sobre as suas 7 cabeças, enquanto que Jesus tem muitos diademas, acredito que mais de 7, já que Jesus certamente, com certeza, tem mais autoridade do que o dragão. E o anticristo, que é o homem em quem Satanás irá se incorporar para governar o mundo, ele tem uma coroa ou Stéphanos, uma grinalda perecível. E aí, continuando mais aqui ainda em Apocalipse capítulo 19, vendo esses detalhes da vinda de Jesus, a sua manifestação, vamos ver aí no verso 13, que ele diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. Creio que a palavra é logos no grego. Mas eu quero comentar um pouco essa expressão, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, porque essa expressão aí aparece em outros textos. Então vamos ver, a veste salpicada de sangue, Isaías 63. Isaías 63, o profeta Isaías registrou a vinda de Jesus. E aí a expressão é a mesma, né? Vamos ver lá, Isaías 63, 1, diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Verso 6. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Então vejam só, é a mesma situação que Isaías está descrevendo de Apocalipse 19. Isaías, que era um profeta, ele viu, profetizou a respeito da vinda de Jesus, e essa questão da vestimenta salpicada de sangue, quando ele diz que pisou os povos na sua ira, ele fala do lagar, comparando o lagar aonde eram pisadas uvas para tirar o vinho ou suco de uva. Então, no caso aqui, a comparação, a analogia é que os seres humanos serão as próprias uvas, né? E Jesus disse que ele mesmo, ele pisou os povos na sua ira e os esmagou no seu furor. E aí o sangue, né, que saiu dessa situação que manchou as suas vestiduras. Então daí a gente fica, eu sei que é uma coisa assim que eu não tenho ouvido, acho que nunca ouvi ninguém pregar nesse texto dessa maneira. Até já vi pregar em Isaías 63, mas não com essa aplicação, porque é uma coisa desagradável, porque parece não, com certeza ele está narrando aqui uma carnificina, né, onde os povos serão esmagados como uva sendo pisadas no lagar. Mas é o que está escrito na palavra de Deus, nós não podemos fugir disso, não adianta querer fugir do que está escrito, que vai acontecer. Então as suas vestes estavam salpicadas de sangue por causa disso. Então quando Jesus vier na sua vinda, ele vai fazer isso, né? E vamos ver aqui, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Só diz isso. Mas tem um outro texto que eu quero consultar agora, que eu creio que descreve o mesmo cenário, que é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, onde Paulo ele está narrando também a vinda de Jesus. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, a partir do verso 7. Veja como é que Paulo descreve a vinda de Jesus. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder,
como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que essa questão aí, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, Isaías fala disso. O dia da vingança estava no meu coração. Isaías 63. Se a gente for recordar Isaías 61, Isaías 61, que no capítulo 4 de Lucas, Jesus leu na sinagoga de Nazaré ao iniciar o seu ministério. Ele lê a profecia de Isaías 61 e aí ele para no meio da sentença e ele fecha o livro, porque se ele tivesse continuado a ler a profecia de Isaías 61, a próxima sentença que ele leria seria: e o dia da vingança do nosso Deus. Mas como não era chegado o tempo, né, ainda não era o dia da vingança do nosso Deus, porque o dia da vingança de Deus vai estar no futuro, é na vinda de Jesus, que e Paulo diz aqui, né? Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio esse texto, parece-me falar de dois tipos de pessoas. Os que não conhecem a Deus, né, ele vai tomar vingança serão esses que serão pisados na sua ira, esmagada no seu furor, o sangue destes salpicará suas vestimentas. Então, esse primeiro grupo. E o segundo grupo e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode até significar o mesmo grupo. As duas expressões podem se referir ao mesmo grupo, mas pode ser dois grupos, porque os que não conhecem a Deus é um tipo de gente. Mas os que não obedecem, eles podem conhecer a Deus, mas não obedecer, né? E é contra esses que Jesus virá para tomar vingança. Então, a vinda de Jesus, escrito em Apocalipse 19, ela narra essa questão. Ainda em Apocalipse 19, que eu quero extrair mais um ponto aqui, verso 17. Apocalipse 19, 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Observe agora que essa questão do banquete das aves ou dos animais, né? O anjo diz: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Veja aí que Deus, no caso o anjo está conclamando as aves e os animais, né, que fala também dos animais, né, as aves, para se banquetearem dos corpos de pessoas, né? E até diz assim, beber sangue também, né? Comer carne e beber o sangue. É um banquete de Deus. É o banquete que Deus está oferecendo para esses animais. E só recentemente eu entendi, por causa disso, o que está escrito quando Jesus está falando em Mateus 24, no seu sermão escatológico. Em Mateus 24, 28, Jesus diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Eu nunca tinha entendido por que essa expressão está aí. Mas se você comparar com o que está em Apocalipse 19, é exatamente o mesmo cenário. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É claro que a palavra águias aqui, essa tradução pode não estar muito certa, porque um comentarista observou o seguinte: águias não se alimentam de cadáver, né? Águias, ave de rapina, se alimenta de presas vivas. Então a tradução mais correta dizem seria um corvo, um abutre, que estariam aí, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, né? É o mesmo cenário de Apocalipse. E ainda tem um outro texto, que é em Ezequiel 39, que eu creio que se refere ao mesmo momento. Essa carnificina e as aves que estarão sendo convidadas para esse banquete dado por Deus. Então veja só, Ezequiel 39, aliás, Ezequiel 38 e 39 descreve a guerra de Gog e Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, né? É uma profecia misteriosa, porém algumas coisas podemos comparar e entender.
Então, Ezequiel 38 e 39, ele descreve uma guerra terrível. E creio eu que Zacarias fala dessa guerra. Hoje eu entendo que essa guerra aqui pode ser mesmo essa guerra do Armagedon. Eu creio que será contra Israel, né? Já disse que a partir do capítulo 7 de Apocalipse, os 144 mil judeus é uma espécie de restauração, creio que parcial de Israel. O Espírito Santo entrará neles. Mas na vinda de Jesus, quando toda a nação se converterá, porque a nação estará no meio dessa guerra, né? Com riqueza de detalhes, tanto Ezequiel quanto Zacarias descreve essa guerra dos judeus contra todas as nações. Todas as nações cercarão Jerusalém. Os judeus estarão em grande apuro. E creio que Jesus irromperá dos céus nesse cenário de guerra. Por isso que eu falei ontem sobre a questão do alarido, o cenário de guerra, né? E Jesus ele irromperá exatamente para salvar os judeus. Por isso toda nação se converterá em um só dia. Mas sobre esse negócio do banquete das aves, veja o que Ezequiel 39:17 diz. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. E aí, quando eu parei assim, olha, comei carne e bebei sangue, dá a entender que os cadáveres ainda estarão quentes, né? Será exatamente no cenário mesmo da guerra ali, que ainda haverá sangue, a não ser que seja sangue coagulado de vários dias, mas essa a linguagem que está sendo usada aqui. Comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrificarei por vós. E vos fartareis a minha mesa de cavalos e de carros, e de valentes, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou Jeová seu Deus, desde aquele dia em diante. Então, aí está essa questão que está mencionada em Apocalipse 19, na vinda de Jesus, quando esse banquete é oferecido às aves do céu e aos animais da terra, para se alimentar de carne e sangue de seres humanos. Uma verdadeira carnificina. Mas é o que vai acontecer, o que está escrito vai acontecer. Então, sabendo antecipadamente disso, nós temos que nos perguntar o que eu posso fazer para me preparar para aquele dia. Agora, Apocalipse 19 ainda. Apocalipse 19, verso 19, olha o que diz. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Essa besta aqui que ele fala é o anticristo, né? Na verdade, Apocalipse fala de duas bestas. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. E aqui fala que e os seus exércitos, né? Eles farão guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então há dois exércitos aqui. Jesus está vindo, descendo do céu. A linguagem é muito semelhante. Em 2 Tessalonicenses diz quando ele vier, né? E também 1 Tessalonicenses, quando diz que ele descerá do céu com alarido, aqui Jesus virá com um exército de anjos. E aqui na terra, o anticristo, ele estará com o seu exército. Os reis da terra, ele fará guerra. Então, esse entrechoque aqui de dois exércitos. Jesus comandando o exército, o anticristo comandando o exército aqui da terra. E eu fiquei me perguntando, o anticristo conseguirá convencer os reis da terra a fazerem guerra contra Jesus e o seu exército, que descerão do céu?
Aí eu me perguntei, como é que o anticristo convencerá os reis da terra? Porque os reis da terra, a linguagem bíblica usa, a Bíblia usa essa linguagem de reis da terra. Na verdade, hoje seriam os governantes, ou seja, os mais assim, Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, são os reis da terra, são os governantes das nações. Como é que o anticristo convencerá os governantes das nações a se unirem a ele nessa malfadada missão de fazer uma guerra contra Jesus, que descerá do céu com seu exército de anjos? E aí eu acho que eu tenho uma hipótese, que a hipótese é o seguinte, essa hipótese já vem amadurecendo há algum tempo. Creio que o anticristo convencerá os reis da terra que a vinda de Jesus será uma invasão alienígena, né? Toda a mentalidade do povo da terra já vem sendo preparada através de filmes, através de literatura. Há uma propaganda imensa, então já está na cabeça de muita gente na terra, dos governantes inclusive, que haverá uma invasão alienígena, que seres de outro planeta invadirão a terra. E então o anticristo convencerá os governantes da terra dessa ideia, e por isso que eles guerrearão contra Jesus, que descerá do céu com seus anjos, achando que é um exército, uma invasão alienígena, né, de seres extraterrestres. Claro que isso tudo será uma grande mentira do anticristo. É só uma hipótese. Eu não tenho certeza que vai acontecer dessa maneira, mas temos que ficar de olho, porque pode ser dessa maneira. Né? Creio que só assim o anticristo conseguirá convencer os governantes da terra a guerrearem contra Jesus e o seu exército. Agora, uma invasão alienígena, né? Agora, continuando aqui, Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aqui o falso profeta já é mencionado. Né? O falso profeta às vezes é chamado a segunda besta, né? É a segunda besta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Observe, esses dois foram presos, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Então, eles foram presos. É bom atentar para essa expressão, que eles foram presos. E creio eu que o anticristo aqui é um homem, naturalmente eu já falei antes, que um homem que Satanás vai incorporar-se nele. O falso profeta, creio eu, será um outro homem que é o cabeça de uma religião mundial. E ele também será um homem que estará sob forte influência espiritual do mal. Então, esses dois homens serão presos. Não diz que eles serão mortos, eles serão presos. E eles serão lançados vivos. O texto faz questão de dizer que eles serão lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. É interessante porque essa questão teológica que envolve essa questão do inferno, a palavra que é traduzida para português é inferno. Só que inferno, ele é uma palavra que nós já nos acostumamos a usar em português, mas, por exemplo, no hebraico, o hebraico fala de Sheol, o Sheol, o mundo dos mortos, o mundo inferior. O Novo Testamento grego fala de Hades, ou Hades, ou até Hade, que é o mesmo local. Creio eu que o Sheol do Antigo Testamento, do hebraico, é o mesmo Hade, o Hades do Novo Testamento. E aqui nesse caso existe esse lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre. É possível até, creio eu, que o lago que arde com fogo e enxofre não ser nem o Sheol, na verdade não é o Sheol nem o Hades, né? Mas esse lago que arde com fogo e enxofre, Mateus 25, Jesus disse que foi preparado para o diabo e seus anjos. E aqui, esses dois homens, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos. Se eles foram lançados vivos nesse lago de fogo e enxofre, é porque deduzimos que eles
eles já terão um corpo imortal. Pode ser que nesse momento eles receberão um corpo imortal. De repente eles receberão essa transformação de um corpo imortal, porque se eles ainda fossem mortais, ao serem lançados vivo nesse lago de fogo e enxofre, logo seria consumido o seu corpo. Pode até acontecer isso, né, que eles... Mas eu acredito que essa não é a ideia que o texto dá, mas que eles permanecerão lá, no lago que arde com fogo e enxofre. Ou eles permanecerão só o espírito até o dia do julgamento do grande trono branco, ou então eles receberão esse corpo imortal já. O certo é que eles sofrerão esse castigo aí. Não é o assunto, eu não vou passar para o capítulo 20 de Apocalipse, eu quero parar realmente no capítulo 19 só, mas eu quero destacar o fato de que eles foram presos, não disse que foram mortos, foram presos e foram lançados. A besta, ou seja, o anticristo e o falso profeta. E no verso 21, que é o último versículo de Apocalipse 19, ele diz assim: e os demais foram mortos. Observe agora que ele não diz que eles foram presos, eles foram mortos, né? Se eles foram mortos, eles eram mortais. Os reis da terra, os seus exércitos, toda essa multidão que foi guerrear contra Jesus voltando, ou a vinda, né? Aí diz assim: os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Essa questão da espada que saía da boca de Jesus, que é ele que estava montado sobre o cavalo, né? Não sabemos, pode ser uma linguagem figurada. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Pode ser nesse sentido, que o certo é que eles foram mortos, né? Essa espada que saía da boca, pode ser essa palavra que saía da boca dele. E aí diz: e todas as aves se fartaram de suas carnes. Ele termina então novamente se referindo ao banquete dado às aves do céu, com as carnes, naquela carnificina que será esse entrechoque de forças entre o exército de Jesus descendo e o exército do anticristo, o falso profeta aqui, capitaneando os reis da terra, os governantes da terra. Então eu diria aqui, para terminar essa mensagem, que os reis da terra devem se acautelar, né? Porque sobre essa questão da invasão alienígena que o anticristo tentará, eu já tomei até conhecimento de que um certo governante de uma grande nação, não quero nem declinar o nome dele aqui agora, entrou em contato com o governante de outra grande nação há alguns anos, para que eles planejassem como resistir a essa invasão, essa potencial invasão alienígena que poderia acontecer. Isso aí nos bastidores já deve estar bem avançado, mas eu diria que esse grande engano que Satanás vai lançar aqui na terra para os governantes vai ser essa cilada, né? E eles quererem guerrear contra Jesus. Jesus, a Bíblia diz, ele disse: toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Toda a autoridade nos céus e na terra. Ele descerá com esse exército de anjos para guerrear. Ele é invencível, né? Ele é invencível. É loucura lutar contra ele. Por isso que o evangelho é uma chamada ao arrependimento. Jesus disse assim, né? Era necessário que o Messias padecesse e que em seu nome se pregasse o arrependimento para todas as nações, começando por Jerusalém. E o diabo vai tentar convencer o povo disso, que isso não é verdade, né? Então eu deixo aqui essas considerações ainda sobre a vinda de Jesus, essa vinda, creio que está mais perto hoje do que em qualquer outro tempo. E nós poderemos contemplar essa vinda depois que todos os sinais se cumprirem. E temos que ter cuidado para não ser enganado pelo diabo. O diabo é o pai da mentira. E no próximo capítulo, que eu não vou falar dele hoje, mas é dito 3 vezes que o diabo sairá para enganar nações. Ele engana as nações. E as nações são enganadas, né? Os governantes são enganados. Mas a única maneira é a escritura é a palavra de Deus. Então, é uma questão de crer ou não crer. Quem crê, se prepare. Quem não crê, vai sofrer as consequências disso que nós acabamos aqui de expor. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus assim quiser. Em nome de Jesus. Amém.